Pronto, Ota? Pronto. Pronto, Rafael Ota? Pronto. Tem certeza? Rafael Ota, nosso cameraman, diretor, iluminador, eletricista. Se bem que hoje eu precisei dar um apoio aqui no nosso eletricista. Bem, se você chegou aqui até o canal da Moringa Fresca, geralmente você veria eu dizendo assim, quem é você na música? Mas hoje eu acho que eu vou mudar o nome e vou apresentar de uma outra forma essa pessoa. É, Talvez eu diria assim, Moringa Music Business, porque estamos ao lado de um AR, ele que trabalha na agregadora que a gente tem a felicidade de chamar de nossa parceira, a Trattori. Sem mais delongas, a presença aqui do grande Léo Morel. Léo, obrigado. Ô, Jeff. Obrigado por você ter vindo. E antes eu estava falando, já comentava isso com o Rafael e com o Brolo, que hoje não está aqui, como a vida traz umas coincidências, né? Quando você começou a desenvolver esse trabalho junto com a gente, eu falei, puxa, o cara é amigo de todos os meus amigos do Rio de Janeiro. Os nossos amigos são conhecidos e é muito doido essas conexões que acontecem. A gente já se conhecia sem se conhecer. Exatamente. Bom, Jeff, primeiro, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui nesse estúdio fantástico, ao lado de parceiros e amigos talentosos. Sou fã da Moringa, fã da produção que vocês desenvolvem. Está sendo muito bacana acompanhar isso. Eu concordo totalmente com você. Muitos amigos em comum, né? A gente que está nesse mercado já tem um tempo e, apesar da música ser uma coisa tão cada vez mais global, o mercado em si, ele é uma coisa segmentada, né, É. nichada, e aí um acaba sendo amigo do outro, parceiro do outro. Isso é muito bacana. Mas tem uma coisa também, Léo, né? Você que, além de ser uma R, de ser um pesquisador, um escritor também, tem um livro, né? Você, antes de tudo, é uma pessoa que se interessou por música, sendo músico, né? Ouvindo um músico, seu irmão. E a gente, enquanto músico, a gente tem aquela curiosidade de saber quem está tocando naquele disco, quem fez aquele solo de guitarra, né? Hoje não existe mais aquele encarte, mas a gente sempre buscava o nome das pessoas que estavam. Então, mesmo que a gente não conhecesse fisicamente a pessoa, a gente tinha sempre aquela sensação de que conhecia, parecia um músico na TV. Ah, é o tal que gravou não sei quem. Eu acho que isso é da natureza do músico, né? Com certeza. Não, isso vai moldando a nossa base, a nossa formação musical, né? Ouvindo, né? Tendo referências, Sim, né? Você bem pontuou. Eu tenho meu irmão, Sérgio Morel, guitarrista. Ele ingressou na música bem mais cedo do que eu. Ele começou tocando piano lá em casa muito novo, depois foi para o violão, para a guitarra, e através dele que eu tive contato com esse universo do rock, né? Através dele que eu fui ouvir aos 7 anos de idade, Iron Maiden, AC/DC, Metallica, né? E aí você acaba reconhecendo aqueles sim. sons daqueles músicos, né? Ah, esse é o batera, Lars Ulrich, o batera do Metallica. Você passa a Sim. ouvir, aí você passa a entender aquela Porque cada músico identidade. tem uma assinatura, né? Exatamente, exatamente. Aí, no lado do rock, muito meu irmão, e no lado dos meus pais, o meu pai pernambucano, meu pai é amigo do Geraldo Azevedo, de longuíssimas datas. Meu pai foi quem, junto com outros amigos, comprou o primeiro violão do Geraldo Legal. Azevedo. E aí, lá em casa, eu ouvia muita MPB, né? Então tinha esse contraste, rock and roll e música brasileira. Exatamente. Com meus pais, a gente ouvia muito o Geraldo Azevedo, o Gilberto Gil, Caetano, Clara Nunes. E aí, quando a gente estava em casa sozinho, aí Rock and roll. e o volume Se subia. bem que você era adolescente já nos anos 80, né? Olha, eu fui, em Final dos 80. 91 eu tinha 15 anos de Então, idade. o que eu ia dizer, essa época foi a época de ouro do rock and roll brasileiro também, né? Teve bandas inesquecíveis nos anos 70, mas depois o rock foi condenado pro ostracismo, né? E ali, final dos 80, começou essas tribos, né? O rock de Brasília, o rock do Rio, seu irmão estava presente numa dessas bandas, né? O rock de São Paulo. Sim, o Jeff, eu me lembro do impacto que eu tive quando meu irmão chegou em casa com Cabeça de Dinossauro dos Titãs, Titãs. 1986, eu tinha 10 anos de idade, né? Eu me lembro a primeira vez que eu vi um palavrão na música, Bichos Escrotos, aquilo mudou a minha vida. Caramba, ele fala um palavrão. Eu achava aquilo muito fantástico e eu me lembro que no ano anterior, o Ultraje a Rigor,
no resquício de censura e ditadura, né, eles lançaram Sim, o vinil cuja última faixa é riscada, por ter que eles jogavam palavrão, aquela música Mary sim. Lou, É né. verdade. Ixi, toquei muito Mary Lou. Pois é, e aí, quer dizer, foi uma fase áurea mesmo, assim, me lembro, eu ouvia muito Plebe Rude, foi uma banda que me marcou muito, eu ouvia muito, assim, a Plebe Rude, aquele, né, o Concreto Já Rachou, eu ouvia aquele disco de cabo a rabo, né, os Paralamas de Sucesso, quer dizer, várias bandas ali que tinham umas Sim, características, sim. né, e com certeza moldaram ali a toda uma geração, né, Sim, foi Blitz. foi meio dos 80 até final dos 90, né. Exatamente. Eu peguei quando a Blitz veio, né, e surgiu, e Armação Ilimitada, né, que Eu tinha ficava tudo a triste, ver. triste não, mas assim, porque nessa época eu morava no Paraná, né, e não tinha uma banda paranaense que representasse, a gente ali no rock nacional, né, porque tinha o rock, o pessoal até batizou de rock grande do sul, né, que é as bandas gaúchas, né, tinham as bandas, de Brasília, igual você falou, Plebe Rude e outras, Capital Inicial, depois migraram para cá, tudo bem, mas começou lá. E tinha umas bandas do Rio de Janeiro, que era, aparentemente, para mim, na minha visão naquela época, era um rock mais feliz, era um pessoal que estava assim, mais feliz, e o rock de São Paulo, né? Sim, e que eu achava bacana que cada banda com a sua Sim. característica, né, com a sua identidade, né, e aí, quer dizer, acho que foi um momento de bastante efervescência, Ô, né. Léo, e você acha que foi esse gosto pela música que veio a partir do que vocês ouviam na sua casa, tanto por parte dos seus pais e das pessoas que lá frequentavam, né? E pelo seu irmão, que um roqueiro na época, né? Hoje eu sei que seu irmão é um músico profissional e a gente, enquanto músico profissional, o que nos apresentarem, a gente vai defender aquela bandeira ali, né? Mas você acha que foi isso que, de certa maneira, a junção dos dois fatores que fez você se tornar um pesquisador, um estudante e procurar desvendar esse universo do music business? Music Music business? business. Desde pequeno eu fui picado por esse vírus da música, Certo. né, de ouvir muito, e aí eu acho que criança, você querendo ou não, você vai criando uma percepção musical Sim, quando você começa a entender os instrumentos. Meu irmão me mostrava muito isso. Para uma criança de 7 anos de idade, ver aqueles shows do Iron Maiden com aquele Edge, aquela caveira, tal, é muito impactante. O sim. Kiss com aquelas maquiagens, né, tal. Lembro muito claro do Creatures of the Night, torneio que veio para o Brasil, tocou no Maracanã, né. Aí eu me lembro botando no fone o Creatures of the Night, ouvindo aquele som de batera do Eric Carr, né, aquele som gordo lá da I Love It Loud, aquilo foi muito impactante. Me lembro também, quando fui botar ouvir no fone aquele som gradiente que meu pai Todo mundo. tinha. Pois Quando é, eu me casei, foi o primeiro som que eu pois comprei. é, mas eu lembro vendo Thriller, Michael Jackson, sabe, Billie Jean no fone, assim, aquilo ali é fantástico. E aí fui sempre acompanhando, né, e esse mercado. E aí já na fase adulta, eu pude acompanhar de perto todas essas mudanças que esse Sim, segmento sofreu, por conta da inovação tecnológica, né. Assim, por um lado, você teve o barateamento, dos meios produtivos, ficou mais fácil gravar. Jeff, você quando começou a gravar, você se lembra muito bem, para você existir, você tinha que fazer parte de uma gravadora, sim, gravar era caríssimo, era muito sim. restrito, né, com E lançar era mais difícil ainda, né. Você exatamente. podia até, de repente, eu me lembro que Maringá tinha alguns estúdios pequenos, né, e as pessoas elas faziam, quando a gente terminava de gravar, eu não me lembro se já existia o CD ou se a gente fazia uma fita para a pessoa, no máximo elas conseguiam tocar na estação local. Agora lançar para o Brasil, isso nem pensar. Você para gravar era difícil e para você existir, alguém tinha que pegar aquela gravação, transformar num disco, botar num caminhão e botar numa prateleira de uma É, loja, é, né. E aí, quer dizer, quando você vê a difusão da tecnologia digital de gravação, barateou, sim, né. Aí os estúdios caseiros começaram a pipocar, sim. né. E por outro lado, você teve internet, computação na nuvem, que permitiu a troca de arquivos, né, e aí você Hoje é uma maravilha, cara, a gente produz música, assim, perdeu-se um pouco essa coisa de estar junto, né, de tocar olhando um no olho do outro. Eu acho que essa coisa da
a cabeça regendo a música, você olha para a cabeça do baixista, para a cabeça do batera, isso é importante, né? Mas, por outro lado, eu gosto de gravar a bateria com o Bessa, que mora no Rio de Janeiro, ou com o Diego, que está morando no Rio Grande do Sul. Bicho, faço uma videochamada, tô mandando para você, ele manda, Jeff, ouve aí, ou seja, é mais rápido que se eu saísse da minha casa e fosse para um estúdio aqui em São Paulo gravar hoje em dia. Com certeza, né? A produção colaborativa Sim, ganhou muito, né? Quer dizer, eu acho que isso foi muito benéfico, né? Aos músicos, né? A isso a gente diz, a barreira a novos entrantes caiu, né? sim, Ficou mais fácil gravar. Esse mercado ficou mais acessível, né? Antes, que as gravadoras, querendo ou não, elas também funcionavam, tinham um papel de filtrar, né? De selecionar, né? O que vai, o que não sim. vai, né? Tal. E aí hoje isso mudou. Aí você me perguntando o que me buscou essa questão pela É, porque pesquisa. você, né, vamos chegar no dia de hoje, um AR dentro da Trator, e você é um cara assim, foi o nosso primeiro contato, foi a pessoa que desenvolveu um trabalho com a gente, que passou pra gente o que a gente precisava exercer enquanto selo, né, para facilitar também o trabalho de vocês, porque eu acho que isso é importante, né? A gente afinando tudo certinho com o artista e passando tudo certo para vocês, a gente não tem certeza do acerto, mas a gente tem a possibilidade de minimizar os erros, né? Então, em que momento cruzou toda essa história do Léo Morel e fez com que você, puta, eu vou trabalhar com isso, vou trabalhar com, com, com música, né, dentro de uma, ou seja, de uma agregadora. Eu vi lá atrás que você tinha aquele sonho de ser AR de uma gravadora, né? O que te levou a falar, eu quero estar presente na música, não só ali tocando a bateria que você toca, mas também dentro de um escritório vendo tudo que está acontecendo. Olha, não foi nada pensado, foi uma questão de curiosidade e foi uma coisa que veio vindo, né? Eu me interessei por essa área da pesquisa, por exemplo, né? Quando eu estava finalizando minha graduação é em gestão. Foi um curso que eu entrei meio sem saber para onde eu ir, acabei entrando ali e de repente eu vi que existia esse universo da música e negócio, que a gente chama de Sim. music business, que estou Aliás, falando... brasileiro adora pegar os termos americanos Ah, assim, sim. né? Me manda job, né? É. Qual é o budget? Exatamente. E aí eu estava ali na faculdade, aí eu vi que existia essa junção e eu vi que era pouquíssimo explorado aqui. E na época, Você acha que até pessoas que estavam dentro de gravadoras às vezes não tinham noção do que elas realmente faziam dentro de uma gravadora ou não? Ou é um não, outro não, eu momento? acho que noção tinham sim, mas eu acho que não existia no Brasil cursos de capacitação aos profissionais que iam trabalhar Certo. nesse segmento. Você vê, era muita gente que ia fazer publicidade, ia trabalhar numa gravadora, gente que da área jurídica, mas a área Mas jurídica... não conhecia leis voltadas para a música propriamente É, dito? nas universidades, Jeff, infelizmente até hoje isso acontece, os cursos de direitos autorais nas faculdades de direito, elas estão ali escondidas numa eletiva, Certo. entendeu? E a gente está falando de propriedade Sim, intelectual não só para música, mas para tudo, para né, marcas, para arte, para tudo, sim. para tudo, né? Para inovação, tudo mais. Né? E aí, quer dizer, aí eu estava ali nesse curso de gestão, vendo que eu vi ali que existia uma lacuna, né? Pelo menos na faculdade que eu estava de gestão, Certo. nada se falava disso, né? Eu vi que era um segmento gigante. Na época, por sorte da vida, eu tinha na minha família, meu irmão, com uma banda com mais estourados no país na época, que era o LS Jack. LS Jack L. Você disse no podcast do meu amigo Clemente, né, da música Carla, né, que realmente foi um sucesso, assim, LS Jack, uma banda ali dos anos 90, é, realmente, eu me lembro deles começando na Xuxa, antes do sucesso ainda, eram aquela banda de apoio ali da Xuxa, tocavam entre um quadro e outro no programa da Xuxa, né, mas eu gostava mesmo dessa outra música, LS Jack, pam, pam. A Carla já me soava o pop mais normal de rádio, assim, o LS Jack eu sentia uma pegada mais rock and roll. E se não me engano, essa música é composição do Vini. A LS Jack, É, o se não... Vini e o cantor lá, o É, loirinho. exatamente. Vini que fez Mexe a Sim, Cadeira, mexe, né, tal. que também cria do programa da Xuxa também. O LSD na época era LAC Jazz, né, quando eles foram chamados para É, fazer parte da banda lá do programa da Xuxa.
eles no Rio de Janeiro, eles estavam Já eram tocando. assim, Era unânime, assim, na noite carioca, circuito da noite já. entendeu? Assim, vários eventos, assim, os principais eventos, eles conseguiram virar uma coisa unanimidade. No caso Legal. de virar capa do segundo caderno, na época, quando você ser capa de um segundo Sim, caderno, era uma coisa realmente divisor de águas. E aí a Xuxa estava com esse programa, querendo botar uma banda. Eles foram chamados para conversar. Esse meu irmão me conta, né, que a Marlene sim. Matos os chamou e falou assim: está todo mundo falando de vocês aqui no Rio de Janeiro, entendeu? E aí, enfim, vou dar Esse espaço para esse vocês. espaço para vocês tocarem. Aquilo ali realmente abriu portas e tudo mais, mas antes disso teve toda uma Claro, trajetória, claro. né? E aí eles fecharam. Você vendo a carreira da banda que seu irmão fazia parte, assim, no auge, você falou: peraí, tem coisas acontecendo dentro disso, eu quero saber o que é. Exatamente, me interessou sistematizar aquela estrutura de trabalho, entende? Assim, como é que funciona a gestão de um conjunto musical, né? Eu lá estudando gestão, você trabalhava em gestão de empresas e tal, falou, cara, uma banda é uma empresa, né? Com um segmento que é um segmento de música, entretenimento, que é um segmento gigantesco, né? E como é que é você gerir uma banda que estava ali no início dos anos 2000 com a música mais tocada no rádio? Quem são que eu chamava os agentes que estão ali mais Sim. próximos, né? Aí conversei com o Zé Henrique, que era o empresário na O época Zé deles, Henrique, que era do cunhado da Yahoo. Marlene Matos, do Yahoo, que hoje tem um estúdio lá no Rio. Sim, Eu fiquei em dúvida quando você disse Zé Henrique no podcast do Clemente, mas é esse Zé Henrique, então sim, baixista. sim, Zé Henrique do Yahoo, exatamente. Foi, sim, empresário da banda durante muito tempo. E aí foi lá conversar com eles, como é que é a sua estrutura, quem trabalha com vocês e tal. E eu gostei muito de fazer isso, sabe? Assim, não sei se meus pais são acadêmicos, pesquisadores, quer dizer, minha mãe é da área de sociologia, meu pai é da área de saúde pública, lá na Fundação Oswaldo Cruz, mas me pegou esse Sim. negócio da pesquisa. É isso, esse ponto que eu queria entender mesmo, né? Porque tá as duas coisas aí na tua natureza, né? Tá o lado pesquisa, né? Estudante, o eterno aprendiz, e o lado não só apreciador de música e músico também, que você já estava ali, né, se interessando por bateria e coisa e tal. Em que momento essas coisas começaram a dar juntas? Foi nessa época da explosão da banda do seu irmão? Cara, eu já tocava na época no Rio de Janeiro, né? Tinha banda, eu comecei a tocar batera na época do grunge, né? Aquela cena ali do Alice in Chains, Soundgarden, aquilo, pô, mexeu muito comigo. Eu fui tocar bateria naquela época e montei bandas, tive banda tocando aquela onda, Sim, né? E as coisas foram indo meio que paralelamente, naturalmente, né? Fui enveredando para essa área de pesquisa. Depois dessa faculdade de gestão, fui fazer um MBA na Fundação Getúlio Vargas em produção e gestão cultural. certo. E aí o cenário já era outro. Você já tinha o digital virando de cabeça para Sim. baixo, né? Todo esse segmento. E aí, de novo, na área da pesquisa ali, eu falei, cara, preciso investigar isso, esse momento, né? Eu vi que tinha muitos livros da área jurídica debatendo as questões de direitos autorais, eu vi que faltava assim, cadê o músico falando da visão do músico, né? Sim, Aí conversei com o Geraldo Azevedo, conversei com o Leone, conversei com a rapaziada da época do Forfã, que hoje em dia sim. tem Brasa, né? O Danilo Cutrim e, e esse pessoal. Conversei com o Jay Vac, enfim, quis pegar vários pontos de vista. E aí, quando acabou esse trabalho em mãos, minha mãe, que é, né, acadêmica, pesquisadora, ela leu e falou: cara, isso dá um livro. E comecei a correr atrás de editora. Aí surgiu mais uma profissão, o Léo escritor. Pois e que eu não foi uma coisa que eu imaginei, que eu vislumbrei, sabe? Assim, foi uma motivação, assim, eu precisava documentar isso, Sim. sabe? Assim, eu via que a gente estava vivendo um momento histórico ali nesse segmento. Falei, cara, tem que documentar isso. E você sentia que as demais pessoas não estavam percebendo toda essa reviravolta, essa revolução que estava acontecendo? Não, acho que estavam, mas cada um no seu olhar. Né? Eu via os profissionais da área jurídica, direitos autorais, obviamente debatendo isso. Hum. Né? Me lembro, na época era a gestão Gil, né? O Gilberto Gil, ele, Ministro de Cultura, né? Para quem não sabe. exatamente, ele promoveu diversos fóruns públicos para debater essas questões, ele chamou a sociedade civil para debater essas questões, eu fui lá assistir vários, quer dizer, eu vi vários olhares, né, Certo. nisso, mas eu falei, cara, mas cadê o olhar do músico ali, o olhar, né, de alguém falando, o músico falando
Falando do pelo próprio músico, né? exatamente. E aí eu quis captar aquele momento, e aí isso acabou virando meu primeiro livro, Música e Legal. Tecnologia, que foi lançado em 2010. E publiquei esse livro, e aí fui convidado pela Fundação Getúlio Vargas a dar aula nesse curso, nesse MBA de Temos mais produção. uma profissão, professor. Exatamente. E aí algo que Vai eu. somando aí, Ota. O É, cara, né, baterista, o cara é AR, é professor, escritor, várias profissões. é, é passar o conhecimento, sabe, Sim. Jeff? Eu acho muito Mas bacana. sabe, isso, quando você disse isso, né, eu assisti seu podcast com o Clemente assim que saiu, né? Aliás, eu acompanho bem, porque o Clemente tem levado pessoas incríveis lá que fazem ou fizeram a diferença na música, né? E como negócio e como arte, né? E você falou isso, de passar o conhecimento. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça quando a gente começou a Moringa Fresca aqui e depois a gente começou a ter esse espaço de convidar pessoas e trocar ideias, porque as pessoas acham que. Eu lembro que quando eu comecei a tocar, que eu vim para São Paulo, não tem uma máfia. Não, não existe máfia, não existia uma máfia. Existia, né, como eu chego naquele grupo de pessoas que já estão ali exercendo a profissão deles. Né? E você hoje tem, decorrido todo esse tempo, todo esse aprendizado e coisa e tal, hoje você também vê na prática como essas coisas funcionam, porque você está lá a IR de uma agregadora. Então você sabe coisas que eu não sei, eu vejo coisas que você não vê, e se a gente fala a respeito dessas coisas, a terceira pessoa ganha. Né? E então eu vejo que as pessoas elas às vezes dificultam por medo e coisa e tal, mas é uma bobeira tão grande, porque o que eu sei com o que você sabe passa também a fazer parte do conhecimento de uma terceira pessoa. Concordo totalmente. E o fato de eu trabalhar numa agregadora, na Trattori, me permite um contato direto com o artista, né, diário. E isso me permite também entender dos Sim, anseios, as ansiedades, né, do artista, as dificuldades, né, onde ali existe muita falta de capacitação, porque é um mercado complexo, né, principalmente quando a gente está falando de distribuição, fonogramas, direitos autorais, execução pública, sim, tudo isso. ECAD, quer dizer, é uma mistura muito E complexa. às vezes um detalhezinho ou outro que a pessoa não sabe faz a diferença no todo dessa história aí, né? Na escalada da pirâmide. Total, exatamente. Aí eu costumo dizer que eu exerço uma função social diária. Ali, quando tô. Eu adoro, às vezes chega um artista, cara, olha, eu quero distribuir minha primeira música. Certo. Olha, você tem que se filiar a uma sociedade de É gestão toda aquela coletiva. explicação, né? Jeff, às vezes eu perco, não é perco, eu, sei lá, você ganha, eu passo Sim, uma hora, às vezes, ali com o cara, entendeu? Mas assim, eu gosto de dar esse direcionamento. Mas, Léo, a gente tenta fazer a mesma coisa aqui, né? E eu sei que as pessoas também buscam, né, as informações em outros lugares, em sites e etc. Mas acontece a mesmíssima coisa que você está falando. Aliás, foi por uma coisa semelhante que surgiu a necessidade de fazer um selo. A gente estava produzindo uma menina, a música ficou pronta. Hoje, que horas eu consigo ouvir na plataforma? Como assim? Não, não está pronta, não dá para colocar. Não, olha, daí a gente foi passo a passo. Nós também não sabíamos todo o passo a passo. Daí na primeira vez não deu muito certo, na segunda foi melhor. Depois que a gente começou a trabalhar com vocês, que vieram mais informações, as coisas fluíram melhor. E a gente passa pela mesma coisa aqui. Tem pessoas que chegam achando que terminei a música, agora que horas eu ouço? Exatamente. Existe todo esse imediatismo, né, que nos é imposto, né? É quase que diariamente e às vezes é justamente nosso trabalho é falar que existem prazos, né? É Sim, necessário antecipar, assim, no caso, para o lançamento, a gente tem que convencer o artista, né, muitas vezes, que olha, sim, para um lançamento a gente precisa de 30 dias, entendeu, de antecipação. Isso é um prazo que são as plataformas sim. que nos demandam, né? Não é uma coisa que a agregadora pede. Aí, quer dizer, tem todo esse trabalho Ô, Léo, a agora que fazer. nós chegamos, né, finalmente nesse assunto, eu achei legal, né, deixar correr toda essa história para as pessoas entenderem, né, um assunto que eu quero abordar lá na frente, o que te faz ser um AR, o que me faz ser um produtor, o que faz o Rafa trabalhar com música, é o tempo que a gente dedicou da vida da gente, a história, né, que a gente escreveu aí até chegar em determinado lugar. Mas chegamos agora finalmente no Léo Morel, da Trattori, um AIR. Eu tenho notado, Léo, que tem surgido, só essa semana, 3 conhecidos meus lançaram selos, né? É, exatamente, que eu tomei consciência essa semana, 3 amigos meus
vieram com selos novos. Você, estando dentro da Trattori, que é uma agregadora, hoje, nesse momento, o que você acha que o selo tem para acrescentar para um artista independente? Eu acho uma orientação, assessoria, produção, né? Tudo depende da característica do Sim, os selo. formatos de negócio de cada Tudo selo. depende. Eu vejo selos como a Moringa, que é um selo que é bastante envolvido na produção musical. Sim, Né? Isso aí é um ponto-chave na carreira de um artista, no desenvolvimento de um artista, né? E vocês são referência nisso por conta do trabalho, seriedade e talento que vocês têm. Né? Eu vejo outros selos que eles já têm uma pegada mais para a área da produção executiva, certo. né? O artista ele chega com Com a o música fonograma pronta. pronto, tal, e aí o selo agrega valor na produção executiva, seja no show, seja para os Certo. lançamentos, né? Quer dizer, eu tenho observado, sim, um Uhum. ressurgimento dos selos e cada um com a sua característica. Mas, como você bem falou, tem que agregar valor Sim. aos artistas, né? Assim, com esse contato diário, eu sempre falo, olha, vou assinar com selo. É, eu sempre gosto de dar uma de advogado do diabo, Eu entendeu? adoro essa frase, advogado do diabo. Mas assim, assim, não que eu queira botar água no chope, né, do artista ou Ou do tirar, selo, né? né, mas assim, é importante atentar no que ele vai agregar. Sim. É um acordo para o fonograma, é um acordo para um período de tempo, você vai ter que ser totalmente exclusivo a Sim. ele, tem um Ele vai ser contrato. 360, ele vai ter participação de tudo que você fizer, né, do que vier do seu YouTube, o que vier da sua apresentação ao vivo, né? Vai ter um acordo por escrito, tem que Sim, ter. Aí eu sempre falo, cuidado, você não tem que atentar para o que está escrito, tem que atentar para o que não está escrito. exatamente. Entende? Assim, que o selo disse que vai pegar meu EP e vai lançar e tudo mais. Tá, mas tem lá dizendo, por exemplo, e se ele não fizer isso em 3 meses, o contrato está rescindido? Tá lá escrito? Não tá, né? Entendeu? Aí, quer dizer, eu acho que tem muita gente séria nesse Claro, mercado, claro. como É, a gente não vocês. pode generalizar e colocar Entendeu? todo mundo, Tem né? muita gente séria, mas também tem picareta. Qualquer segmento. É. Entendeu? E aí eu já acompanhei vários casos de artistas que saíram assinando e o famoso esqueceu de ler as últimas As linhas letrinhas lá. miúdas, né? E aí, pô, você deixou preso o seu fonograma, entendeu? Às vezes sabe, X anos, sabe? Você tá passando um percentual, entendeu? Aí, quer dizer, eu acho que daí é importante uma assessoria jurídica, né? Sim. Alguém para ver. Mas, assim, se é para agregar valor, eu acho muito importante. Eu sou contra essa... Não é que eu sou contra, eu não concordo com essa ideia de que o artista, ele é autossuficiente. Não, eu componho, eu faço, eu gravo, eu produzo, tal. Certo. Ninguém chega a nenhum lugar Sozinho, sozinho, exatamente. entendeu? Uhum. E um direcionamento, não só em termos de desenvolvimento de carreira, mas um direcionamento de produção musical, artístico, que é o que vocês fazem aqui, ele é importantíssimo para a construção de uma carreira. A criação de uma sonoridade no Sim. artista é algo que às vezes demora décadas. Sim. Rapaz, aqui as pessoas, elas, né, eu sempre digo assim, a partir do momento que alguém é sucesso, né, as pessoas não sabem ou não têm conhecimento de quanto aquela pessoa demorou para chegar ali. Por exemplo, quando o Thiago York estourou, 2015, 2016, com a Me Te Ver. Só que ele tinha uma carreira de 9, 10 anos fazendo música, tocando em lugares pequenos, pouco a pouco, daí estourou. Daí as pessoas acham que aquilo aconteceu de hoje, dormi e acordei famoso, né? O cara veio construindo a persona artística dele, né? O visual artístico dele, ele veio moldando, né? Como as pessoas me enxergam bem, como as pessoas gostam do meu cabelo, da minha roupa, que são coisas bobas, mas que você sabe que existe, né? E de repente, uma pessoa sai fazendo música hoje e ela quer ter esse mesmo resultado de alguém que veio experimentando, que se deu esse tempo de experimentar, né, ô Léo? Mas eu estava falando dessa coisa dos selos e não quero de você nenhuma solução mágica, não é isso, né? É apenas troca de ideias mesmo, né? Porque começou a surgir muitos selos e eu fico feliz, eu acho que é legal ter gente ajudando as pessoas a soltarem as suas músicas de uma forma mais eficiente. Às vezes pode facilitar o seu trabalho, também existem aqueles que complicam o seu trabalho, mas enfim, a tendência é facilitar, né? Mas eu estava pensando hoje se com esse surgimento de muitos selos, e eu não sou contra, eu não sou daquele que acha que tem que, não, né, tem que ter menos para cobrar mais caro, tem que ter. Não, eu quero que todo mundo trabalhe e seja feliz.
Mas se daqui a pouco, nessa busca de artistas independentes, né, quero lançamentos, coisa e tal, se os selos não vão começar a ser o que uma gravadora era nos anos 80, anos 90, que investia dinheiro e que cuidava de tudo isso, porque eu tenho visto assim não aconteceu com a gente. Eu presencio ao longe, assim, né? Uma barganha. Não, você está com tal selo, mas se você vier para cá, eu vou te ajudar com isso, eu vou te dar aquilo, né? E de repente a pessoa deixa um trabalho que ela já estava ali meio caminho andado para começar num outro lugar. Eu tenho visto isso. Então, eu gostaria de, se na sua visão, em algum momento o selo, para ele existir, ele vai ter que ter essa função que uma gravadora tinha lá atrás. Olha, é, exatamente como foi, eu acho que não dá para pegar aquele formato e trazer para os dias de hoje, né? Mudou muito o mercado. Mas eu acho que é uma questão de que forma ele entra, né? De que investimento ele bota ali. É dinheiro? É um tempo de mentoria? Tempo é dinheiro, né? Sim, timeless. O tempo que você está ali dando uma mentoria para um artista da Moringa Fresca, você está aqui produzindo, você está botando tempo e Sim. dinheiro. Aqui você tem conta de Água, luz, luz, tem tudo. tudo. Entendeu? Aí quer dizer, eu acho que isso você está agregando valor. O que tem que ficar, o que o artista tem que ficar de olho é justamente cuidado com esses aventureiros, né? Tipo, sei lá, empresas que do nada Aparece, né? aparecem, né? O mercado brasileiro, ele voltou a figurar, né, entre os 10 primeiros do mundo. Também o tamanho desse Brasil, né? Exatamente, né? Somos um dos principais consumidores de podcast do mundo, quer dizer, os olhos estão aqui Sim. de novo, né? Aí justamente o artista tem que tomar cuidado, não existe atalho, Não. entendeu? Não existe, olha, vai por ali que ali você vai bombar, tá? Cuidado justamente com essas fórmulas Sim. mágicas, Na né? verdade, eu não estou usando essas duas perguntas que eu fiz para você, nem como muro de lamentação, nem né, a gente tem a nossa forma de trabalhar, a gente está já 2 anos e pouquinho com vocês e tem dado muito certo, né? Mas é que eu tenho visto as coisas que estão acontecendo e a gente sempre fica de olho e tudo isso que você disse, às vezes eu digo para as pessoas que vêm aqui, né, justamente atrás de um leilão de selo. Mas tal lugar me prometeu isso. Poxa, que legal, né? Se esse lugar, tipo, eu não posso fazer isso por você, gostaria de fazer, porque a gente pode oferecer tudo isso que você falou, uma produção musical voltada para te ajudar a se descobrir enquanto artista, cantor, cantora, né? Te ajudar a ter uma efetividade de acerto nos seus lançamentos, etc. Mas outras empresas podem oferecer outras coisas. Então, mas como eu tenho visto esse surgimento de selos que é, teve esse boom de artistas independentes lançando, sei que vocês dão a mesma atenção, né, para um artista que te procura para levar o catálogo para lá ou para começar o lançamento através da agregadora de vocês, mas começaram a existir os selos. E agora eu tenho notado, todo dia eu vejo surgir um novo selo, né? Rapaziada que lançou uma música, lançou duas, lançou três. Pô, eu já lancei 3 músicas, eu sei todo o caminho. Vou aqui fazer um selo agora. É, assim, e normalmente isso é acompanhado de uma falta de planejamento, né? E aí você tem aí tudo montado para que a coisa não seja bem sucedida, né? Quer dizer, eu acho que qualquer negócio que você vai fazer, você tem que ter planejamento, né? E indo aos poucos, né? E no caso dos artistas, que você falou, que o fulano ali tá prometendo isso. Eu acho que a conversa com os pares é muito Sim, importante, né? Pô, conversar com um artista que faz parte daquele selo, cara, conversa, você tá aí, claro. como é que tá? Tá bacana? O que que você gosta, o que que você não Sim, gosta, entendeu? Tal, aí quer dizer, justamente, cuidado com essas, uma coisa, sei lá, a sair ensinando no impulso sim. e com propostas utópicas, né? Eu vou pegar sua música, você vai ser capa de uma playlist no Spotify, entendeu? Porque isso nem vocês que são uma agregadora podem prometer. Não, 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 não tem como, né? não tem como. Assim, nenhuma agregadora pode prometer inserção de 100% dos. Você vai ser destaque nisso, você vai conseguir É aquilo. impossível, é impossível, entendeu? Assim, se alguém prometeu isso, até falo, se alguém prometeu isso, cuidado, É. desconfia. Eu digo, claro, sempre das playlists Sim, editoriais, né? Que exatamente. às vezes o selo, a agregadora, ele tem as próprias playlists ali, que aí é diferente. Mas a gente ouve, gente, prometendo mundos e fundos. Sim. E aí, quer dizer,
cuidado, é se informar, entendeu? E conversar, né? É um meio pequeno, né, Jeff? A gente estava Sim, falando, entendeu? As pessoas se conhecem. Pô, aquela galera ali, você conhece, aquele pessoal é sério, tal, entendeu? Acho que muitas vezes esses artistas eles vão muito na ansiedade, né, e querer sair montando. Eu acho que talvez selos também, né? Gente que sai montando, sim, sim. tal, e aí quer dizer, sem planejamento, talvez grande parte deles deixe de existir daqui a É, alguns anos, mas eu né? acho que todo mercado é assim, né? Uma franquia de hambúrguer começa a dar certo, todo mundo vai montar hambúrguer, né? Mas a franquia McDonald's, ela tem 60, 70 anos, ela tem todo uma estrutura por trás. Mas mudando um pouquinho, mas continuando no mesmo assunto, Léo, eu queria agora falar dos nossos amigos músicos. Eu não quero falar do artista independente, que também é um músico, né? Seja cantando, compondo, etc. Mas o músico por profissão, o músico acompanhante, né? Como eu estava te dizendo antes, eu sempre gravei muito e antigamente vinha o Conexo, né? E quando a gente gravava uma música de um artista famoso e aquela música era música de trabalho, a gente sabia que o trimestre vinha legal e coisa e tal. Depois, as plataformas, os apps de música foram tomando essa proporção, né, que elas têm hoje, e foi caindo essa arrecadação do músico, né? Porque o que acontece? Cada empresa dessa aí é de um país onde a lei vigente é de uma forma e não existe essa mesma distribuição que existe no mundo físico nosso aqui, né? Enfim, quem estiver trabalhando com música sabe disso. Então os músicos começaram a perder. E eu sempre pensei comigo assim que a vida é disso. Você perde algumas coisas para ganhar outras. Eu noto que alguns músicos ficaram reclamando, tiraram aqui o meu conexo e coisa e tal. Não, ele existe ali no mundo físico, quando tocar na TV, quando tocar execução pública e coisa e tal. A plataforma não conte com isso, porque são outras leis, são outras histórias, né? Mas o músico, voltando àquilo que você falou agora há pouco, que antigamente, para você gravar e para você lançar uma coisa, o músico hoje, porque tem muito músico que é tão bom artista quanto o artista que ele acompanha, né? E ele não sabe como se posicionar nesse novo mundo, né, de streaming, de YouTube, de plataforma de música, e está perdendo grandes oportunidades, porque hoje ele pode lançar, seja o instrumental, ou seja o trabalho dele também como cantor, porque quase todos os músicos têm um trabalho paralelo, e você vem de um meio musical, seu irmão é músico, né, tocou nessa banda e continua hoje, né, na profissão de músico. Você ouve essa reclamação dos seus amigos músicos e tem como ajudá-los nessa. Eu já tentei ajudar alguns amigos músicos meus aqui. Por exemplo, tem um amigo meu que toda vez que ele vai lançar uma música, ele lança por algum lugar, sai um perfil novo. Então o cara tem uma música num perfil, tem outra no outro, sabe? Tá sempre reclamando das plataformas de música, mas ele mesmo não sabe como fazer. Né? Mas, pô, cadê meu dinheiro? Você editou isso, você fez o SRC certinho, você já teve esse tipo de conversa com músicos, assim, desse tipo de coisa? Porque você vive os dois universos. Você está dentro de uma agregadora que trabalha com digital e você é um músico que circula no meio de outros músicos. Ah, muito. Pô, não vou citar nomes aqui, mas, pô, tem um grande amigo guitarrista fenomenal, cara, toca mais de 30 anos, fui descobrir que até hoje ele não é afiliado a nenhuma sociedade de gestão coletiva, né? Aí o famoso, poxa, me ajuda a te ajudar, Exatamente. entende? E aí, quer dizer, você vê muito isso. Eu acho que uma questão, uma falta de informação mesmo, né? Será que é preguiça? Que não dá para generalizar, Não, não dá. né? Mas assim, que eu acho importante o músico se capacitar e eu acho também pensar numa diversificação profissional, Sim, sabe? Não que ele tenha que fazer algo fora da música, e não tem nada de errado nisso. se ele fizer também. Entendeu? Assim, não tem nada de errado. O cara tem uma outra profissão ali, entendeu? Que vai garantir uma remuneração. Não é isso, mas esse segmento do mercado musical, ele oferece diversas possibilidades de profissão, né? Seja como músico acompanhante, professor, compositor, luthier, Sim, sim, iluminador, sim. enfim, quer dizer, são diversas possibilidades. Eu vejo amigos meus mais próximos, muitos deles enveredaram para a área da trilha sonora. É, Estamos isso é bem falando aqui forte. de um outro nosso amigo em comum, Daniel Lopes, Sim. né, que foi para músico, compositor e foi para essa área da trilha sonora.
né? Quer dizer, eu acho que se o músico ele ficar ali, eu não gosto dessa palavra, mas limitado, olha, a minha única fonte de renda é quando meu telefone toca para eu fazer uma gig com alguém ou gravar com alguém, pode ser que você passe por vários momentos de Sim, vacas difíceis, magras, é. entendeu? E aí, pensando nisso, eu acho importante você pensar em que outras possibilidades você tem para Mas gerar renda. é sobre isso também, mas eu fico, assim, às vezes, pô, eu sou um cara de 53 anos, né? Eu não sou um menino, eu peguei, igual eu estava te falando, né? Época a gente gravava fitinha para mandar para gravador e coisa e tal, e eu me adaptei, eu entendi o mercado e ao invés de brigar com ele, eu falei, vou me juntar, né? Vou me unir, vou aprender a utilizar. E às vezes eu vejo músicos meus que têm trabalhos lindos, e eles não sabem como fazer para soltar, não sabem, são desconfiados, ao invés de se informar e de aprender, continua ali desconfiado, bravo, né, esbravejando, né, tipo, essas plataformas, meu direito, meu não sei o que lá, e não vai se informar disso. E além disso, Jeff, eu acho que o músico ele ganha muito mais autonomia hoje em dia, né? Exatamente. Assim, que é muito comum, a gente às vezes ouvir uma glorificação do passado, como se Período. aquele momento que as gravadoras, eu não sou contra a gravadora, Também tá? não. Não é isso, mas assim que todo o modelo produtivo tava ali, né, debaixo daquele guarda-chuva, muitos talentos não vingaram porque não tiveram acesso, não passaram pelo Sim. crivo, É. né, de quem decidia o que entra e o que sai. Hoje em dia tá mais fácil gravar, isso eu falo, assim, até em todos os cursos que eu dou nessa área. O músico ele tem opção, ele pode distribuir por N possibilidades sua música. Cada agregador tem um modelo de Exatamente. negócio. Ele pode ser um músico e um artista. É isso, é Exatamente, mais ou menos isso que eu queria dizer. exatamente. Mas ele tem que ter aquela curiosidade de saber como é que funciona É. isso, né? Entendeu? Aí quer dizer, Entender aquele que faz música instrumental, que de repente ela não tem a mesma execução que quem faz uma música pop, quem faz né, tem várias coisas. Mas hoje tem maneira o músico ser um artista, eles também ser um protagonista, e não só ali o. com certeza. Por isso eu acho importante a importância das redes profissionais, entendeu? O cara ele tem que ter sua rede de contatos, sabe? Elaborar essas redes, sabe? Se ele é músico, compositor, entendeu? Buscar quem são compositores, quem são artistas que podem gravar suas composições, entendeu? Se ele é um cara de trilha, entendeu? Eu me lembro, amigos meus, quando montaram ali empresas para fazer trilha, cara, passaram um tempo ali Até, batendo cabeça, até, entendeu? até entender e apresentar um resultado e criar um nome na história, né? E além disso, até conseguir começar a fechar negócios, Sim, entendeu? Porque você já tem ali as empresas, os agentes ali estruturados. Até chegar um novo, falar, olha, eu ofereço isso, tal. Alguém falar assim, pô, vou confiar nesse cara aí que é novo sim, e vou pagar X para ele produzir um negócio para mim. é. Leva tempo, né? Entende? Aí, quer dizer, tem esse tempo aí de você construir uma reputação, você criar vínculos, né, laços, né? Quer dizer, tem todo esse trabalho. E eu acho que, além disso, também parte de uma questão do músico ou profissional ele se olhar no espelho e perguntar o que que ele quer desse mercado, né? Assim, acho que esse é o principal desafio. Como ele se vê, como ele se enxerga. Olha, eu quero ser um artista que eu quero viver somente do meu trabalho autoral e 100% da minha remuneração vai ser isso. Ótimo, tem os prós e contras. É Sim. importante ele estar ciente disso. Entre ele viver 100% da obra dele e ele largar a música por completo para fazer outra coisa, você tem N possibilidades, né? Quer dizer, ele pode trabalhar com música, mas ele pode ter outras fontes de Sim. renda, entendeu? Quer dizer, primeiro acho que o músico, o artista, ele tem que querer buscar entender o que que ele busca desse meio, né? Não é um meio fácil, é um meio muito difícil, entendeu? Mas assim, mas ao mesmo tempo muito gratificante, Claro. né? Viver de música e trabalhar com isso é uma coisa, é um prazer, né? Arte, né? E uma arte tão subjetiva, né? Na música eu costumo dizer 2 mais 2 é igual a 5, É, é bem né? verdade. Entendeu? Mas aí, quer dizer, ele tem que buscar entender isso e que leva tempo, né? E pensar em Sim. possibilidades, isso. Eu perguntei isso para você porque como
continuo, né, tocando com alguns artistas, não só com a Ana Vitória, mas com outras pessoas. E hoje estou inserido nesse mundo do digital aqui com o nosso selo, junto com o Rafa, que também é um artista, com o Brolo, que tem mixado, edita, mas também é um artista, né? É, eu tento levar essa informação para os músicos mais velhos, assim, em determinados lugares que eu vou tocar. Mais velhos que eu digo da minha idade, eu estou falando, mas que ainda não aprenderam a lidar com o que está acontecendo no mundo digital. E eu sinto eles ainda meio assim, não, sabe? Aí a gente tem que se adaptar, né? A gente tem que entender e usar as coisas a favor da gente. Ô, Léo, falamos aí dos nossos amigos músicos, né? Você citou o Dani, eu ia citar no meio da história o Jorge Ailton, que é músico acompanhante do Lulu Santos, né? Tá uma gig que todo músico quer ter na vida, né? Tocar com um artista do tamanho do Lulu, mas também tem os trabalhos dele, né? Ele solta, ele tem acho que 2 álbuns, o Jorge Ailton tem gravado, também produz, também faz trilha, também tem a banda dele com os amigos, que eu acho que sintetiza bem isso que você falou, né? O cara tá fazendo, o cara não chegou, tô tocando com o Lulu e parei, tá tudo certo, continua, aqui ele produz, aqui ele dá vazão à criatividade dele, faz o álbum dele, aqui ele faz trilha, aqui ele toca com os amigos, e tudo isso soma e dá um resultado legal, né? Exatamente, até porque um belo dia o telefone pode parar de tocar, Exatamente. né? Ou o artista pode falar, vou me aposentar, tchau, tchau. Exatamente. E assim, o Jorge Ailton, queridaço, muito talentoso. Contrabaixista, aliás, Jorge Ailton, grande abraço. Depois eu vou te passar aquele número de telefone. E aí, ele também está agora fazendo direção musical, Sim, eu tenho visto. entendeu? Ele está até fazendo um trabalho com uma artista muito talentosa chamada Cata. Também acho que é uma menina aí que tem com isso, com direcionamento e tal, tem tudo aí para ter uma carreira brilhante, sabe? E ele tá ali de perto, tal, acompanhando. Eu tenho acompanhado não tão de perto, mas com uma certa proximidade. Você tá lá, é um amigo que você eventualmente encontra. Eu acompanho só pelas redes sociais aqui de São Paulo, mas eu É, vejo que ele tá sempre envolvido nesse sim. tipo de E o coisa. trabalho do AIR é buscar talentos, né? E buscar E aí você faz pensar. isso, essa função do AIR dentro da Trattori, você também faz essa garimpagem ou não? Lá Sim. é diferente. Não, sim, sim. Acho que todo AIR ele quer ou descobrir um talento. Cara, descobrir um talento é incrível, né? Mas eu acho que a principal função é ali, você vê um trabalho interessante, trabalhar no desenvolvimento de carreira, né? Frequentar os shows, Sim. né? Jeff, eu gosto de descobrir um artista no palco, Sim, eu vi você falando isso sabe? e concordo 100% com o que você falou e vai falar aqui agora. Eu sou desses, claro, ouço diariamente vários trabalhos através das Aliás, uma plataformas. curiosidade, dá tempo de você ouvir pelo menos uma 10ª parte do que passa na mão de vocês lá? Cara, eu busco ouvir É, praticamente tudo, assim, que eu cuido, que tá dá. subindo, eu busco ouvir, É. porque é uma coisa que o meu trabalho demanda e Não também. precisa falar quem, nem quando, nem porque não é o caso, mas já houve momentos de você ouvir e falar, pô, você tem certeza que vai subir essa música? Não tá legal, a Já, qualidade não tá bacana, não tá bem gravado, já teve esse momento? já teve, e até digo que já vi alguns trabalhos subirem, trabalhos com participação de artistas renomados da música brasileira, que não tiveram destaque por conta da produção A musical em si. qualidade do resultado foi. Entendeu? Esses editores das plataformas, eles têm ouvido musical Claro. também. Eles sabem discernir o que é bem produzido, o que não é. E eu não tô falando se é música boa ou ruim, não. Não, Tô exatamente, é. falando A sonoridade, né, do de cuidado tudo. com a produção É, musical, coisa que vocês têm aqui. Eu acho que não é à toa que os resultados que vocês vêm obtendo, o cuidado com a produção musical tem bastante culpa nisso, entende? E aí já vi algumas vezes, entendeu? De, pô, receber um negócio soando como se fosse uma demo, sim. entendeu? Aí assim, se é uma demo, tudo bem, mas você não pode criar grandes Não. expectativas. Né? Você é produtor, assim, tem coisas básicas ali de produção que, se não são feitas, o negócio. Até porque eu entendo, igual você disse, né,
que as pessoas que estão lá, que são os curadores das playlists, elas têm um ouvido musical e com certeza muito apurado para o estilo da playlist que ela é o curador, né? Porque temos lá dentro uma infinidade de playlists, né? Mas vamos falar a playlist, vamos citar uma playlist indie. Aquele cara, ele é o curador de uma playlist indie porque ele ouve e consome música indie do mundo inteiro. Então não adianta eu fazer algo que eu acho que é um indie e aquele cara vai ouvir e falar, não, isso aqui não é. O outro é curador de uma playlist de samba. Daí eu faço uma música que eu me atrevo a querer ser o pretinho da serrinha e fazer um samba. O cara, não, ó, brother, não é samba. Então o artista tem que ter esse cuidado, já que o artista, né, igual a gente já citou umas 2 ou 3 vezes aqui, ele conta tanto com esse sonho de se realizar, de estar numa playlist, até quem sabe ser capa de uma playlist. Então eu sempre falo para a pessoa, onde você quer estar aqui dentro? Eu quero estar nesse lugar. A tua música não é para isso. Eu falo isso e às vezes as pessoas ficam meio chocadas, mas eu acho que a pessoa tem que enxergar essa realidade. Ah, mas minha música é pop. Olha, ela é, mas ela não é isso que você está enxergando aqui. Cara, daí a importância de uma direção musical e um produtor musical. E a importância também de dizer não ao artista, né? Entendeu? Acho que, pô, você vai acompanhar o trabalho do Quincy Jones com o Michael Jackson, cara, alguns momentos o Quincy Jones você fala assim, não, vamos fazer assim que vai soar melhor, né? O artista, principalmente quando ele tá início de carreira, ele tá em formação ainda, Nesse assunto, o Otto já está me olhando feio ali, mas eu quero entrar no último assunto a partir desse assunto, né? tá? O que você falou, né? Relembrando aqui nossos últimos momentos, das playlists, os curadores, ouvido apurado para cada estilo musical, o artista às vezes precisa de alguém que fale não. Você hoje na nossa conversa e na conversa com o Clemente, você falou desse momento que você se apaixonou pelas bandas, não era Do grunge. do grunge e etc, né? O que eu noto, daí você falou agora, né? Porque às vezes eu no papel de produtor ou o Rafa, né? A gente tem que falar não para o artista, porque às vezes a pessoa chega aqui e fala, tá, quais são suas referências, o que você ouve, né? Aquela conversa para entender a mente da pessoa. Ah, eu sou muito eclético, tá bem. Enquanto ouvinte, consumidor de música, você pode ser eclético, mas enquanto artista, né, eu não estou aqui para limitar nenhum artista, mas vamos achar algo que caiba em você, certo? E sabe uma coisa que eu tenho notado e que eu nem comentei com o Rafa, e eu tenho pensado muito até a respeito da gente enquanto selo, ouvindo nessa sua conversa com o Clemente lá atrás, quando você falou disso, esses artistas que se tornaram mundiais e que não miraram no mundial, porque eles miraram assim, cara, eu quero conquistar esse ao redor aqui das pessoas que ouvem as bandas grunge. E de repente aquele cara, ele não só conquistou aquele pessoalzinho que ouvia a música grunge, mas conquistou o mundo. Daí um cara tinha uma banda de heavy metal que só sonhava tocar no circuito de heavy metal. Puta, o cara conquistou o mundo. Um cantor de samba, cara, eu só quero que o pessoal da Mangueira, da Portela, da não sei do que lá, ouça minha música. E de repente virou o maior cantor de samba do Brasil, né? Nenhum deles mirou o todo. Mirou, assim, aquela... Eu quero que quem gosta de samba me ouça. Só que daí todo mundo ouviu esse samba. Um Zeca Pagodinho, todo mundo sabe quem é. Tenho certeza que ele não pensou que o pessoal que gosta de sertanejo, de rock, que fosse curtir um Zeca Pagodinho. E eu tenho pensado muito isso enquanto selo também, porque, voltando àquele assunto, todo dia surgem, né, pessoas entregando um trabalho bacana, né, a gente tem que continuar naquilo que a gente gosta, que a gente acredita, e entregar o melhor dentro do nosso universo, que daí às vezes esse universo pode se expandir. Mas você enxerga dessa forma também, que cada um se dedicar àquilo que tem de melhor e tentar conquistar aquilo que está próximo dela. Talvez sem querer ela vai acertar o alvo lá na frente. Ah, é uma construção, né, Jeff? É uma construção. E realmente você bem citou. Pô, sei lá, um Zeca Pagodinho, um Iron Eu Maiden. busquei essas coisas assim Não, mas, distantes, né? mas é, um Zeca Pagodinho. Eu vou fazer umas comparações esdrúxulas mesmo. Um Zeca Pagodinho, um Iron Maiden, um Guns N' Roses. Eles me falaram assim: eu vou fazer um. Eu vou fazer um Iron Maiden, eu vou fazer uma banda que vai explodir mundialmente e a gente vai ficar 40 anos viajando e um dia a gente vai ter um Boeing só nosso e que o piloto vai ser o vocalista, sabe? Foi uma construção, entendeu? Acabou virando o que virou, fruto Sim. de muito trabalho, fruto de muito suor, né? O Zeca Pagodinho, idem, entendeu? Aí quer dizer, você tem toda uma construção e que passa na mão
todos esses passaram na mão de grandes Grandes profissionais. O profissionais. Zeca Pagodinho, o Guns N' Roses, o Iron Iron Maiden, Maiden, verdade. entendeu? Assim, pra gente, ó, isso sim, isso não, né? E eu tava devendo uma entrevista com o Rick Rubin, né? Sim, Aquele o Rick Rubin. produtor. Que tá maior comentário, porque, pô, eu não sei tocar, eu não entendo de som, eu entendo o que é bom e o que é ruim, né? É, É feeling, né? exato, Puro feeling. exatamente. Você toca o instrumento, não, você mexe Pro Tools, nada, entendeu? Mas é filho, eu sei que o que funciona, o que não funciona, entendeu? Quer dizer, essa questão dessa autogestão do artista como um todo, eu me produzo, eu sei que eu quero, tal, muitas vezes é uma visão equivocada, mas que às vezes por um estágio de carreira, você é um Eu cara, preciso pessoa passar aquilo, nova, é. a pessoa acha que é isso, né, tal, mas com o tempo ela vai ver que não, e grande parte desses projetos de artista é algo temporário. Muitos desses vão abandonar, Sabe, entendeu? esses dias eu fui numa mentoria de um amigo meu, o Dino Teixeira, que também tem um selo, que é o Fogo. Aliás, o Dino tá devendo uma visita aqui pra gente, e ele tá indo muito bem com esse selo dele, a Fogo. É, e nós falávamos, eu falei sobre isso, né? Que tinha lá umas 15 pessoas nessa. Era um domingo, eu sabia que eram assuntos que eu já entendi um pouco, mas vou lá, não custa, né? E fui. E daí eles entraram nesse assunto que você está falando. Eu falei, cara, a gente tem um mural lá na Moringa Fresca, né? De fotos, a pessoa vem gravar, faz uma foto, assina aqui, coloca ali. Eu falei, desse mural, vamos colocar 70% já parou. Foram pessoas que lançaram uma, lançaram duas. Na terceira, cara, acho que eu vou parar com isso que não vai dar certo, né? E é o que você falou. Tem pessoas que vão tentar um pouco mais, outras na primeira vão desistir. E, na verdade, lá na frente, o que vale é a tua história, aquilo que você criou, né? O teu catálogo. E vai além, né, Jeff? Assim, não é só pegar uma música, gravar, entrar no estúdio, o palco. É. E aí, é outra ciência. Você vai pegar a banda, vai levar para um estúdio para ensaiar, você vai entender aquela sonoridade. Aí você ensaiou naquele estúdio, aí você vai chegar na casa de show onde você vai tocar. Vai soar completamente diferente do que você estava no estúdio. Aí já é outro desconforto. Uma criação de um repertório. E às vezes a pessoa produz aqui, tem toda a tecnologia à disposição dela, e ela vai fazer aquela apresentação violão, como é que fica aquilo também, eles dançam, né? Sim, Daí depende muito mais, além da música, do carisma e daquele domínio de palco também. exatamente. E a troca com o público, né? Quer dizer, é por isso, se a pessoa quer viver disso, ela tem que passar por essas etapas, né? E eu me lembro conversando com o pessoal do Monobloco, né? Que eu tenho uma proximidade lá com o Pedro Luiz e a Parede, né? Minha proximidade é tão grande que em 2015 eu publiquei uma biografia sobre o Monobloco, Sim. né? Toco lá desde 2001, quer dizer, O Renatinho Walsh faz som lá de vez em quando, né? olha, acho que sim. Ele é engenheiro de áudio lá, o Renatinho. Que o Renatinho trabalha com o Clemente, acho que é sócio do Clemente no Ah, estúdio. sim, faz, É o claro, Renatinho. sim, faz, claro, com certeza absoluta. Faz sim. Mas eu me lembro, o Monobloco contando, antes de virar Monobloco, eles foram fazer um ensaio, uma festa, né, aberta numa casa de show chamada Malagueta, São Cristóvão, participação do Seu Jorge. Foi fiasco. Eles falavam, tinha mais gente no palco do que no público. Foi fiasco. Cara, os fiascos fazem parte Sim. e é a vida. Se a vida fosse só gol de placa, meu amigo, para todo mundo, né? Aquela história, né? Se Santo fizesse time ganhar, no Campeonato Baiano Terminava no terminava empate. empatado, né, É, cara? Entendeu? É por isso aí aí. é E aí, antigo. quer dizer, e você aprende com essas derrotas, né? Por isso a pessoa tem que querer, tem que curtir aquilo, aprender na construção de um público, né? Eu sempre falo, olha, o trabalho fonográfico deve andar em paralelo com o trabalho ao vivo, né? Se o artista tem um problema, mas o palco eu não sei, então eu acho melhor você rever o que você quer, entendeu? Assim, mas se você quer realmente viver disso, você tem essas etapas que devem ser feitas. Não tem como queimar, não tem como Não, pular, não né? tem, não tem atalho, Jeff. Assim, não tem atalho. Acho que pra nada na vida, nenhum segmento profissional. No da música, ida, entendeu? Não tem atalho. Os streams, acho que eles passaram essa sensação falsa Sim. de imediatismo, né? De cara, assim, você pega ali, tá no Spotify e tal. Ah, minha música tá ali e tal, entrou numa playlist, agora eu sou um artista de sucesso, viralizei, bombei.
Não é bem assim, né? Você, com toda a sua experiência, sabe que a construção de uma carreira é muito mais Muito, muito. complexa do que isso, sabe? Eu sempre falo para algumas pessoas, né? Falo, olha, às vezes chegam pessoas aqui, não quero generalizar nem todas, cada artista é de um jeito, cada um é um tipo de conversa, é um tipo de tratamento, né? Porque cada um tem um tipo de sonho, um tipo de expectativa, mas tem aquelas pessoas que são um pouco mais intransigentes a respeito de tudo. Não, puta, que a minha música tem que ser desse jeito, mas não tá legal. Não, mas ó, a minha capa tem que ser assim, o meu vídeo tem que ser assim. Eu falo, olha, você nunca vai conseguir trabalhar com um empresário, você nunca vai conseguir trabalhar com uma gravadora. Por quê? Porque o empresário, ele vai falar, não, não vai sair do jeito que você quer, porque eu só vou poder fazer isso dessa maneira. Se você entrar numa gravadora, a gravadora vai falar, não, isso eu não quero, a gente quer que você faça isso, né? E porque ser artista também é lidar com essas pessoas, é lidar com as pessoas que estão à sua volta, né? O que cuida do seu marketing, o que cuida da sua imagem, o que cuida do seu negócio, né? O que cuida da parte burocrática. Então, se a pessoa às vezes não consegue dentro de um estúdio lidar com um produtor, só isso. Imagina ela lidando com todo o entorno de ser artista. Eu concordo totalmente. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? Nesse segmento, uma equipe é muito importante, né? Cada um com a sua expertise. Quer dizer, se o artista ele tem uma grande dificuldade com isso, geralmente esse pessoal deixa de, né, vai fazer outra coisa, ou então, sei lá, se é um cara, uma figura talentosíssima, um Sim, gênio, é. tal, né? Que assim, Aliás, tem uma. Eu ia assistir ontem, não assisti, o Luiz Capaldi. Ele tem uns problemas neurológicos e coisa e tal. E eu quero assistir porque você falou, né? Ele é um caso desse, ele é uma pessoa muito talentosa, mas ele. Eu comecei a ver o documentário ontem e não aguentei. Mas por essas questões, né, acho que até Parkinson, alguma coisa, mas ele tem ansiedade, coisa e tal, difícil convivência. Mas é uma pessoa que essa difícil convivência dele se compensa pelo tamanho do talento dele, né? é, você vimos aí ao longo da história vários artistas super renomados, mas que, né, o trato do dia a dia É, não era tão simples, mas às vezes o talento era tão grande que meio que supria, né? é. O problema é quando não tem muito talento, não tem. Aí, meu O amigo. talento é pequeno e o ego é grande, né? Aí, meu amigo, Walter, aí. você nunca participou. Você tem alguma pergunta para a gente falar um tchau aqui para o nosso amigo Léo Morel? Você quer perguntar alguma coisa? O Rafa, ele sempre fica ali, Léo, escondidinho atrás das nossas câmeras. É muita lente para ele dar conta. Você quer perguntar alguma coisa? Otto acabou de dizer que foi pego de surpresa. Léo, eu queria, né, já finalizar. Eu acho que a gente conseguiu falar um pouquinho de cada coisa, né, dentro do trabalho que você realiza à frente da Trattori, não à frente, mas junto das outras pessoas, para reforçar essa história de que sozinho a gente não faz nada, né? Você é AR, mas tem outras pessoas que cuidam de outras funções e todo mundo afinadinho faz com que a Trattori seja essa agregadora que tem pelo menos para a gente, trazido bons resultados. Queria agradecer a sua atenção, né, o tratamento de sempre e a sua disponibilidade de estar aqui hoje com a gente aqui, porque, né, você vive Rio, São Paulo, são duas cidades que você sair do ponto A para ir ali no ponto B para tomar um café e conversar é complicado, né? Ah, Jeff, eu que agradeço pela confiança, pela parceria, pela amizade, né? Tenho muito carinho, apreço por vocês e muito orgulho do trabalho que vocês vêm desenvolvendo. É bom estar ali acompanhando de perto, trabalhando com vocês. A Moringa Fresca, dentro da Trattori, é unanimidade, entendeu? Em termos de planejamento, organização, é muito fácil trabalhar A com gente tenta, vocês. a gente se esforça. Não, mas é muito fácil trabalhar. Se todos fossem iguais a vocês, eu teria menos cabelos brancos e mais horas de sono. Entendeu? É um prazer estar aqui conversando, trocar essa ideia, falar sobre música, sobre Sim. mercado. É uma cachaça. E é um negócio que se deixar, a gente vai até amanhã, né? Exato, exatamente. Eu fico entre Rio e São Paulo, duas cidades que eu amo, né? Adoro tá aqui, tô sempre aqui por conta do trabalho, tal, e de amigos, tal. E aí, quer dizer, para mim é um prazer estar aqui. Me convidem que eu estarei sempre por Bem, aqui. pão de queijo, café, você viu que nunca falta, né? Pô, então, Léo, em nome do Rafael Wota, em nome do Bruno Gonzalez, que não está aqui hoje, né? Obrigado mais uma vez, valeu. E obrigado vocês que tiveram paciência de ficar ouvindo toda essa conversa. E aí, espero de coração que isso tenha somado um pouquinho na sua vida, que algo que a gente falou aqui faça diferença na sua carreira.